Cheguei para falar sobre o fim do mundo, Apocalipse. Eu queria falar para vocês, quero, os pastores, não querendo ensinar pastores, né, porque eu não posso ensinar nem a mim mesmo, que eu não sei para a igreja, né? Eu gosto, né, de ir na igreja e escutar a palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo que assim, a gente sente falta de falar, dos pastores falar do Apocalipse, né? Então eu acho que todo mundo gostaria que os pastores falassem sobre o Apocalipse. É tão importante, né? É diferenciado. Então por isso, eu vou te falar, em grego, calypso quer dizer sombra. Presta atenção. A palavra eu significa bom. Portanto, eucalipto quer dizer boa sombra. É fácil, né? Agora, o prefixo apó é uma preposição, quer dizer, pode significar para fora, fora de, para fora de e retirado de. Apóstolo, aquele que é enviado para pregar fora, longe. A apostasia, aquele que sai do meio do povo de Deus, assim concessivamente. Portanto, quando juntamos a apó para fora com calipto, sombra, você encontra o termo apocalipto ou apocalipso, isto é, para fora da sombra, para longe da sombra. Agora, o que está longe ou fora, está na clara, está revelado. Por isso que Apocalipse quer dizer revelação. Então ouça, assim, ele é a revelação de Jesus Cristo que Deus te deu para mostrar ao seu servo aquelas coisas que em breve deveria começar, né, a acontecer. Agora, o fato de dizer uma revelação de Deus não impede que os cristãos sinceros, diferença de opinião desse livro teológico. Por isso, eu quero dizer para vocês, uma frase, tem um texto de que Santo Agostinho dizia que no que é essencial devemos ter unidade. No que não é essencial poderia ter diversidade ou liberdade, né? Mas em tudo é obrigatório que temos caridade ou amor, especialmente por aquele que pensa diferente de mim. É por isso, com todo respeito, eu creio que vou falar de algum irmão evangélico, não desfavorecendo que eu também sou evangélico, sou cristão. Então, vamos lá, não me leva a mal, hein? Eu não creio no arrebatamento da igreja. Veja bem. Aí vai dizer, André Falco, será que você vai na igreja e tal, né? E você fala de Deus, você perdeu sua fé? Não é nada disso. Olha, não é só eu que penso nisso. Veja bem, existem religiões em vida pública que parece mais de 3.000 pessoas, em 140 de Paris, 32 não acredita que haverá o arrebatamento secreto da igreja. Então, uma pesquisa, né, que foi feita. Quando uma pesquisa muito semelhante, com teólogo, no lado norte-americano, no número daquele que negava, ou nutria sérias dúvidas do arrebatamento, era da ordem de 60% a 70%, hein? Agora, para situar aqueles que não sabem daquilo que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, então de pentecostais, de todas as igrejas, acredita que a segunda vida de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de uma maneira secreta para arrebatar o céu aqueles que creem mortos, que esteja vivo, que está... eu esqueci em que parte está. Mas nessa compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de uma maneira para outra. É por isso que, às vezes, em algum avião, né, automóvel, diz, cuidado, em caso de arrebatamento, esse avião ou automóvel será sem motorista, né? Não é uma maneira de falar daquilo que eles acreditam. Em virtude desse suporte, desse desaparecimento da igreja, que seria arrebatado por Cristo, haverá 7 anos de tribulação na terra, governado pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus vão se converter, ou deverá. Só depois disso que Cristo vai voltar. Aí é uma segunda volta em glória e majestade, em companhia daqueles que já foi arrebatado anteriormente. Aí reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isso que ensina a doutrina do arrebatamento secreto. Pois pouco sabe do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes. Esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada, pelo menos que eu sabia.
Mesmo que você diz está na Bíblia sim, deverá admitir, desde quando o apóstolo João escreveu em Apocalipse, até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvir falar do tal arrebatamento. Quem primeiro pregou isso foi um americano aí, um pregador irlandês. Sabe onde que ele se inspirou? No escrito de jesuíta espanhol chamado, parece, Francisco Ribeiro, que projetou a profecia do anticristo a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 que se cumpriu no poder papal da Europa. Pode checar isso aí, se vocês verem. Os grandes reformadores como Lutérios, Calvino, Zwinglio, os irmãos Moraes, o Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto de Deus. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única clara volta de Jesus que vão acontecer em nenhum estágio e será visível e gloriosa. Não no arrebatamento arrebatamento. Essa visão do fim, através da Bíblia anotada de Scofield e outros evangélicos, é tão bem elaborado que seja supostamente bíblica, será tão estranho. Nenhum sonho de Deus tem percebido em 2000 anos de história ou um pouco mais. Olha, existe, por exemplo, assim, pessoas que é bem consagrada a Deus, tá? Que eu já vi falando, Deus tem que tirar o povo da terra antes que venha a tribulação. Eu já vi muitos pastores falar isso. A história sagrada diz que em todos os tempos ele era governação, quer dizer, juiz divino sobre a civilização. Deus sempre livrou os seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló de Sodoma, levou a Israel das 10 pragas e prometeu livrar a sua igreja na hora da sua tentação, que há de vir sobre toda a terra. Então ele citou 13 versos 10, eu acho. Eu te guardarei na hora da provação. Agora ouça. Agora eu pensei, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para outro. Nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou seu povo para não sofrer. Pelo contrário, ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus orou ao Pai, não peça que estire do mundo, mas que livre do mal. Agora ouça, Noé está protegido dentro da arca, mas permaneceu no meio do luto. Noé foi tirado pelos anjos, mas porém correndo em meio do fogo que caía. E ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus foram poupados das pragas do Egito, mas continuava na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Eu vou dizer, com todo respeito a todas as igrejas, eu não vejo, por exemplo, na Bíblia Sagrada, nenhuma passagem que ensina claramente a volta de Jesus em dois estados, um secreto e outro visível. Mas eu sei que alguém vai dizer, André Falco, Paulo deixou bem claro que nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens, ser tomado de um modo súbito que sem ninguém ver. Agora ouça, vamos conferir o dicionário. O dicionário arrebatado não tem nenhuma conectação de ato secreto, nem em português, nem no grego, que era a língua original do Novo Testamento. Tanto é, arrapado ou arrebatado pode ser traduzido roubar, em Mateus 2, verso 29, veja que ela claramente tem um sentido de algo visível. Jesus diz nessa passagem que ninguém consegue roubar ou arrebatar a casa do valente, a menos que o amarrem, né? Se fosse alguma coisa secreta, o valente nem ia perceber. Eu entendo que o valente, nesse texto da Bíblia, é o inimigo de Deus. Como ser espiritual, ele tem que ser amarrado para que a igreja seja salva ou arrebatada. Isso não invalida o argumento que a palavra original não tem o sentido claro de ação culta secreta. Aliás, agora presta atenção no que eu vou falar. Todos os textos lidos como referente ao arrebatamento secreto da igreja possuem em seu contexto um quadro maior de vinda inesperada, porém gloriosa e visível em todo o mundo, todos os olhos verão, até pelos ímpios. Agora o tempo, eu não tenho, por exemplo, como analisar a passagem, né? Quem sou eu? Mas eu vou citar uma delas, está em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Ali diz: 2 estarão no campo,
Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão no moinho, uma será tomada e outra deixada. Será o arrebatamento secreto? Creio que não, porque dois motivos. Primeiro, essa passagem segue depois dos versos 30 e 31, que fala da visão da vinda de Cristo, da volta de Cristo. É depois da vinda de Cristo que vão ter esse lugar. Segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediato é com o dilúvio. Esse é um dado muito importante para que vocês entendam esse importante. Agora veja a sua Bíblia. Ele fala, assim como foi no dia de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Nota, o que foi levado pelos dilúvios são aqueles que se perderam. Aí ele arremata. Do mesmo modo, na minha vida, um será tomado e o outro deixado. Ou um será levado, como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado. No poupado foi a família de Noé. Logo, em análise textual, que aqui os que são deixados são os que se salvam. Os que são levados são os que se perdem. Agora, ouça na sua Bíblia, com calma, que é isso mesmo. A não ser que tenha alguma coisa que eu não conheço. Agora, qualquer discordância ou teológica, uma coisa eu posso te prometer para você falar. Independente da religião, qualquer uma que seja, ou até mesmo da ausência dela, muitos preferem não seguir religião alguma. Eu espero que você concorde, pelo menos comigo nisso, tá? Jesus a mim e a você. E se for fiel, ele voltará para nos levar ao reino que ele mesmo prometeu. A sua promessa não falha. E o Apocalipse é a certeza que nós dois temos isso. Então, por isso, eu digo, obrigado por vocês me escutar, se prepara e um beijo no coração e até a próxima.